que se coloca para todos nós. Bom, a saúde reprodutiva masculina, a infertilidade, as suas peculiaridades. É um tema extremamente pujante, enriquecedor, formador de opinião, que nos leva a discutir a cada momento qual a contribuição, qual o significado do homem em todo o processo do contexto da reprodução humana. Vejamos, nós sabemos hoje que dois termos têm que ser estabelecidos como uma divisão bem clássica, bem tranquila, bem nevrálgica. O que é infertilidade e o que é esterilidade? A infertilidade é uma diminuição, é algum problema, é uma doença. Já a esterilidade é estabelecida como uma condição irreversível, aquela que não pode ser superada. O status quo previamente definido, estabelecido, e que alguns casais se deparam com isso. Quando nós observamos a leitura prévia que se estabelece em todo esse contexto, nós vamos ver que conceituamos classicamente como infertilidade casais com mais de um ano de tratativa, de tentativa efetiva de se lograr uma gravidez, com o ritmo sexual adequado. E o que seria esse ritmo sexual adequado? Para quem deseja engravidar, 2 a 3 intercursos sexuais por semana. Se temos um casal que passou por todo esse tempo, um ano, com intercursos sexuais, com coitos previamente estabelecidos e discutidos, e após um ano não obteve uma gravidez, eu digo que esse casal é um casal infértil. Na incidência da população, lembrem-se, infertilidade é uma doença. Está naquele livrinho verde, pequeno, mais grosso, que a gente chama de CID-10. 14 a 16% da população mundial é infértil. Então, é uma incidência alta, é uma incidência significativa, é uma incidência que salta aos nossos olhos. Porque esses casais, 14 a 16% vão passar um ano e não vão conseguir definir uma prole, não vão conseguir estabelecer uma gravidez. E vejam que isso é completamente diferente de uma outra doença, como uma fratura, por exemplo, né? Que a literatura nos mostra que quando temos uma fratura, a situação é premente, vamos a um serviço, a um pronto atendimento, o índice de insucesso, o índice de morbidade é muito pequeno. Agora, para eu considerar um casal infértil, eu tenho que romper a barreira de um ano. Eu tenho que romper essa barreira de 365 dias para depois dizer que esse casal é infértil. Então, além do lastro orgânico que não logrou essa gravidez, há um marco psicológico a ser estudado. Não tem como. Se passou um ano de tratativas não obtendo uma gravidez, então agora não só o lado orgânico tem que ser estudado, mas o contexto psicológico tem que ser avaliado de uma maneira muito contundente, porque esse casal sofre dentro do contexto emocional. O casal infértil tem um fator presente. Lembrar sempre que ninguém tem culpa e realmente precisam de ajuda. A incidência de fatores. A literatura é muito clara. Quando há um casal infértil, 40% por fator masculino, 40% por fator feminino e 20% de ambos. Então, nós precisamos abolir aquela ideia que quando o casal não obtém uma gravidez, a pujança feminina é que sobressai. A mulher é que é a principal culpada. Sobre ela recai uma demanda maior. Não. Há uma corresponsabilidade de fatores com a mesma dinâmica, bem como os 20% envolvendo quando há tanto o fator masculino quanto o fator feminino. Esse fator masculino, quando ele é estudado e mensurado, então vejam bem, esse trabalho que nós fizemos em 2005, dividindo as etiologias, as causas da infertilidade do homem,
analisando 12 mil prontuários, onde nós tínhamos 12.074 homens inférteis. Então, desde a varicocele, as varizes nas veias do testículo, como principal causa da infertilidade do homem, até as causas de fator imunológico aqui elencadas, elas são diversas. Inclusive a inadequação sexual, que vulgarmente a gente chama de impotência masculina. Então, as causas são diversas. Nós temos que considerar que esse homem necessita ser sempre avaliado, ser sempre investigado. Bom, a ciência avançou. Ela avançou e nos deu novos horizontes. Hoje nós sabemos muito bem que a mulher tem um período estanque da sua fertilidade. Ela adquire a primeira menstruação, a menarca, e até a menopausa. Ali está o período fértil da mulher. O homem não. Em tese, quando adquirimos a puberdade secundária, em torno dos 14, 15 anos, um pouco mais, um pouco menos, o homem pode apresentar espermatozoides por grande parte da sua vida. Já tivemos trabalhos que participamos de homens com mais de 80 anos e encontramos espermatozoides. E essa produção no homem, se perpassa em torno de 64 dias. A cada 64 dias, novos gametas são produzidos. Então, há uma renovação na produção do gameta masculino, se contrapondo à ótica feminina, que ela já nasce com folículos prévios, alguns são maturados na puberdade, e ali eu tenho um número estanque para ser utilizado. Até pouco tempo, pouco se falava ou se publicava a respeito da queda da infertilidade do homem com o passar da idade. Lembre-se, toda vez que muitas vezes nós observamos, uma criança, um infante, como por exemplo a síndrome de Down, a gente sempre, muitas vezes, quer associar com a idade materna, o que muitas vezes é verdade. A mulher, após os 35 anos, é considerada idosa reprodutivamente. Então, a mulher, após essa idade, mesmo que ela engravide naturalmente, existe uma possibilidade do seu filho nascer com alguma alteração. E a mais comum é a síndrome de Down. Mas nunca paramos para poder pensar o fator masculino. Recentemente ficou comprovado que homens, após os 50 anos, têm uma taxa aumentada de malformação, as alterações genéticas, as aneuploidias, nos seus filhos decorrente da sua idade, e não da mulher. Então, isso é muito importante, porque hoje nós vamos encontrar homens buscando um segundo matrimônio, ficaram viúvos, casam, às vezes com mulheres bem mais jovens, e querem ter filhos. E aí o olhar da idade do homem também deve ser observado, deve ser mensurado. Entretanto, nos últimos anos, sim, vem aumentando relatos que comparam a fertilidade masculina com o decorrer dos anos da vida. Porque nós sabemos também que a impotência masculina tende a ser mais incisiva nos homens após os 55 anos de idade. Se um homem não tem uma ereção adequada, como é que ele vai ejacular e, consequentemente, estabelecer uma prole? Então, estudos do envelhecimento mostram um declínio progressivo da fertilidade, comprovando que a gravidez é mais fácil também em homens mais jovens. Aí diversos fatores nessa tabela mostrando diversas doenças são mais incidentes, são mais prevalentes no homem após os 50 anos de idade. Então, observe, a idade masculina passa a ser um destaque para nós. A prevalência na infertilidade do homem, Então, vejam, aonde está escurinho, mostrando que não há, muitas vezes, estatisticamente, uma necessidade
médica, científica, de se ajudar, de se avaliar, de se tratar essa infertilidade do homem. E à medida em que a idade vai avançando, o cinza vai aumentando e diminuindo aquele numa coloração mais enegrecida, demonstrando que à medida em que a idade avança, o homem precisa, às vezes, ser melhor avaliado com uma mulher. Na relação da idade do homem com a fertilidade, observar sempre os hormônios sexuais, a capacidade de manutenção de uma ereção, a função testicular, alterações genéticas no sêmen e estudos mais recentes de fragmentação do DNA do próprio espermatozoide. Mas, na verdade, de que tipo de homens estamos falando nos dias de hoje? Observar que a cada 3 pessoas que morrem no Brasil, os dados do DataSUS agora de 2019, 2 são homens. Que a cada 5 pessoas que morrem entre 20 e 30 anos, 4 são do sexo masculino. Vivem 7,6 anos menos que a média em geral da mulher brasileira. E essa morbidade envolvida com doenças do coração, doenças mentais, cânceres, colesterol ou mesmo a pressão alta. Então, o homem é mais sobrecarregado. Lembrar que socioculturalmente o homem tem medo de descobrir doenças, vai menos aos especialistas, apresenta maiores vulnerabilidades específicas que contribuem para uma maior suscetibilidade a infecções como as infecções sexualmente transmissíveis, como a AIDS, etc. Utilizam álcool e outras drogas em maior quantidade, nós estamos vendo, inclusive, nesse tempo de pandemia, estão envolvidos na maioria das situações de violência e, em geral, quando eu comparo com mulher, não praticam atividade física, como elas sempre nos pedem, como sempre deve ser recomendado. Agora, existem fatores ambientais, individuais, que a gente pode observar no homem. Qual é o ambiente que ele vive? A qualidade desse ambiente, seus hábitos alimentares, o seu controle do estresse. Faz atividade física habitual? Como estão os seus relacionamentos? A sua interpessoalidade? E o seu comportamento preventivo para situações de efetivamente tentando prevenir doenças. Essa qualidade de vida do homem, estabelecida a partir de uma satisfação, de um bem-estar, da sua dignidade, de um trabalho, e por que não dizer, da valorização da sua cidadania. Com relação à qualidade de vida relacionada à saúde, então a Organização Mundial de Saúde cada vez mais atualiza a sua planilha, nos dizendo que a saúde não é apenas a ausência de doença, mas a situação de perfeito bem-estar físico, mental, social e espiritual. Os trabalhos começaram a ser destacados na literatura internacional a partir de 2004, particularmente, nós observamos efeitos do álcool e do cigarro no consumo na qualidade do sêmen humano, mostrando o impacto da qualidade de vida na fertilidade masculina. Então, o que muitas vezes é difícil mensurar num curto espaço de tempo, no largo espaço de tempo, a gente pode observar isso. E hoje, os trabalhos mais recentes nos mostram um dado muito peculiar. Quando o casal contrai núpcias e almeja ter filhos, a gente sempre aprendeu que a mulher, se fuma, tem que parar. Mas se quem fuma é o marido, ele vai manter distância, fumar na garagem, fumar longe. Porque a própria cinza colocada na superfície da residência pode ser um ambiente que ela seja uma fumante passiva. Mas a gente não tinha ideia de como isso poderia ser melhor estudado, melhor explicado. E hoje nós sabemos que um homem que é fumante, mesmo fumando longe daquela esposa, longe daquela mulher, se ele continua fumando até o ato sexual que propiciou a fertilização e a gravidez, a sua prole tem 5 vezes mais chance de desenvolver doenças de cunho respiratório, de 0 a 5 anos de idade. Então,
o homem que fuma também tem que suspender isso na tentativa de estabelecer uma gravidez concernente, uma gravidez de maneira adequada. A obesidade masculina, diversos trabalhos nos mostram. Muitas vezes, quando a gente fala obesidade masculina na fertilidade, a gente se preocupa só com o ato sexual. Como é que é um intercurso sexual de um homem de 140 quilos e uma mulher de 60? Parece um desastre, mas é muito mais do que isso. É a qualidade desse gameta, é a qualidade do que se propõe. Os fatores ambientais, diversos fatores, esse trabalho de 2016 da Urology, desse nosso projeto de pesquisa desenvolvido com a Universidade Federal do Rio de Janeiro, nós da PUC Minas, sobre fatores ambientais e reprodução, alguns metais pesados, como chumbo e cádmio, que alteram substancialmente aqueles homens que trabalham nesse ambiente. E aí nos deu também a possibilidade de fazer um estudo que seria a ideia da incidência da infertilidade masculina por fatores ocupacionais. Então, um grande estudo envolvendo mais de 24 mil homens inférteis, e 102 dessas causas eram por fatores ambientais. Homens que trabalham em ambientes de exposição a raio-x, homens que trabalham, às vezes, no campo utilizando agrotóxicos, homens que, às vezes, são mergulhadores, e homens que trabalham em indústria, particularmente lidando com metais pesados, supostamente. Então, nos mostram que diversos são os horizontes que nós temos que melhorar a nossa investigação, o nosso olhar de cuidado para esse homem. Quando eu falei da idade masculina e essa presença de espermatozoides, ou seja, partindo do princípio que o homem idoso, se eu faço uma adequação da impotência dele, eu poderia pensar, né, que isso poderia ser resolvido de diversas maneiras. Mas, ao recuperar essa potência masculina, essa ereção do homem, eu devo pensar também que, ao recuperar, eu preciso que ele ejacule de uma forma adequada. Então, a gente, nesse caso, fez uma avaliação de um homem, aspirou espermatozoides do epidídimo e mostrou espermatozoides viáveis num homem com 81 anos de idade. Então, a idade agora passa a ser um novo horizonte de investigação. Observa-se também uma piora da qualidade do sêmen quando nós temos um comprometimento do DNA espermático. Outro horizonte de linhas de pesquisas novas. É verdade que a qualidade de sêmen tem piorado com o passar dos anos? Sim. Em alguns estudos envolvendo o American Journal of Epidemiology, mais de 43 mil homens, essa qualidade seminal está degredindo. Mais recente, observou-se também, né, na grande revista The Cell, que há uma visão ampla daquilo que o homem herda do seu pai. Então, nós acreditamos que em breve, todos nós, se pudermos estar diante do nosso genoma mapeado, nosso mapa genético, isso vai ser um horizonte para nós, com relação a diversas doenças, a probabilidade de aquisição delas, mas também uma avaliação mais pujante do nosso contexto, de uma possível infertilidade. Tendências. Não há como negar que o equilíbrio no estilo de vida condiz com o melhor padrão de saúde aos homens. É salutar a busca da qualidade de vida em qualquer idade. Será que plantamos hoje de saúde não se reflete com propriedade no futuro? Novos estudos precisamos fazer na área da andrologia, que é a ciência que estuda a saúde reprodutiva do homem. Nesse trabalho de 2019, a idade parece afetar também a produção dos gametas, esse termo, espermatogênese, e a células inicial chamada de espermatogônia A, que por sua vez podem prejudicar a integridade de todas as células que são geradas a partir dela. Né? Os sistemas funcionais do testículo, onde cada unidade morfofuncional nos traduz a melhor produção de gametas. Então, nós fizemos um trabalho com os professores da PUC Minas, o Antônio Murteio, o professor Moacir, lá de Curitiba, né, conterrâneo da professora Cátia, e mostrando também, né, uma larga investigação de homens que, em tese, no primeiro momento, não apresentavam espermatozoides. Então, vale a pena a gente sempre investigar. A investigação é a luz maior da ciência, é a luz maior dos nossos estudos.
para aquele homem que muitas vezes é infértil, entre toda avaliação, dosar a testosterona e conversar com ele, né? Então, se o plug está desligado, como é que está a sua ereção? Eu preocupo, às vezes, com gameta, muitas vezes, mas tem pessoas que, às vezes, esquecem. Eu tenho que olhar se esse homem tem uma qualidade sexual efetiva. Então, são diversos periódicos que nos mostram essa noção de estudos recentes, de se melhor entender, de melhor conhecer a ciência reprodutiva no homem. E sim, a qualidade da função testicular no homem, a qualidade seminal, nos estudos tem nos mostrado diversas dinâmicas de redução. Será o ambiente? Será o estresse? O que nós temos para oferecer melhor aos nossos pacientes? A cada dia tem nos propiciado melhores horizontes. Gostaria aqui, encerrando a nossa fala, agradecer muito a presença de vocês nessa live